tua visão no final do dia é que assim, a gente já poderia ter começado corte de juros ou não, né? Que aí eu queria entender um pouco da visão de vocês em relação a se o Banco Central já poderia começar a sinalizar corte de juros e também o que é a expectativa de final de Selic assim, para esse final de ano. Eu acredito que sim. Eu tenho uma visão mais dovish nesse sentido, porque eu acho que o Banco Central ele poderia ajustar o grau de restrição. Né? Então, a gente não está falando de dar estímulo monetário, mas considerando que a inflação saiu de um pico de 12 para hoje, né, próximo ali de 5, se a gente tirar a redução do ICMS, do PIS/COFINS, né, a inflação estaria rodando ali próxima de 5, 6, ela saiu de 12, né, para um patamar de 6, e os núcleos também saíram de 11 para um patamar hoje também próximo ali de 7, também estão caminhando para 6 até o final do ano. Então, a gente poderia sim reduzir esse grau de restrição da Selic de maneira gradual e terminando o ano com uma Selic por volta de 12%, por exemplo, olhando o ano que vem com inflação, uma expectativa de inflação de 4%, a gente ainda está com um juro real alto e restritivo. Então, já daria para começar esse processo aí gradual de restrição de juros. O Banco Central está muito focado nas expectativas de inflação que estão desancoradas. E aí eu acho que a gente tem um outro debate, que foi o debate das metas, né? Um debate que não existia. Infelizmente, né, esse debate acabou atrapalhando. A gente entrou numa hora super errada, né? Você não discute o meta de inflação. A regra do jogo no meio do jogo, né? Você não discute a regra, você acaba o campeonato ou espera, né, as coisas acalmarem para sim discutir meta de inflação, mas acho que foi muito inoportuno, né? Acho que o governo quis discutir, né, colocar essa pauta no meio de uma discussão ainda com juros altos e inflação descontrolada, né? Assim, acabou gerando um efeito completamente ao contrário, né? Mas desculpa, continua. Não, exatamente. Contribuiu para desancorar ainda mais as expectativas, né? Hoje, quando a gente olha a expectativa de 4% de inflação para os próximos anos, como está lá no Focus, você precisa fazer uma outra pergunta, né? O analista, o economista que colocou aquela expectativa, ele acha que 4 é a meta e ele acha que a inflação vai estar na meta, ou ele acha que a meta é 3, a inflação vai estar acima da meta? A gente não sabe mais, né? Porque as expectativas foram contaminadas por conta desse debate. Então, eu acho que a gente tem o Banco Central ficou nesse corner, né? Porque para o Banco Central a meta é 3, não é 4. Então, se as expectativas de longo prazo estão 4, ele precisa se esforçar ainda mais. E eu acho que isso aí impediu até da gente começar um processo de afrouxamento monetário, porque essa é a visão que o Banco Central faz. Até te perguntar uma questão, assim, a gente, não só no Brasil, né, no resto do mundo também, a gente passou por uma fase de desinflação que vamos dizer assim, é a parte um pouco mais fácil, né? Desinflação de industriais, commodities está caindo e tal, e de uma parte de desinflação mais difícil, que é a desinflação, principalmente de serviços, né? Tradicionalmente isso no Brasil geralmente é um problema. Você acha que o Banco Central está mais de olho nisso e, portanto, está mais cauteloso? Como é que você vê essa segunda parte da desinflação, né? Que é trazer a inflação desses 5, 6 para os 3, é geralmente muito mais custosa, né? Ela é mais custosa, mas também você não precisa de Selic a 14, né, por 3 anos, né? Porque aí realmente aí o custo vai ser muito mais alto. Mas, de fato, tem sim uma preocupação com essa inflação de serviços. Ela demora mais para cair, mas eu acho que é importante lembrar também que ela demorou mais para subir. O choque de preços relativos que a gente viu, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo, foi muito alto, né? O tanto que subiu a gasolina e os alimentos, e o tanto que subiram os salários. A diferença ainda está muito alta. Por mais que as commodities já começam a dar sinal de queda, o patamar de preço de petróleo hoje ele é maior do que era pré-pandemia, né? Então, a gasolina, mesmo depois das quedas, ela ainda é mais cara, né? Os supermercados, os alimentos subiram, caíram um pouco nos últimos meses, mas ainda estão num patamar bem mais alto. Os salários vão fazer esse catch-up ainda. Então, a gente ainda vai ter, tanto aqui quanto lá fora, uma inflação de serviços rodando um pouco mais alta para fazer essa compensação, esse ajuste, né, relativo aí de preços. Então, eu acho que vai demorar mais, mas não necessariamente você precisa de uma Selic tão alta, porque é um processo que precisa ter paciência, porque ele realmente é um pouco mais demorado. Você pode fazer um ajuste gradual. E a gente já vê queda na inflação de serviços também. Quando a gente olha a curva de serviços, ela também já embica ali para um 7. Então, a gente também tem aí alguma boa notícia na inflação de serviços. O pace, o que você imagina que é o pace, né? Porque
O mercado estava precificando que É isso que eu Essa- ia perguntar isso, exatamente. essa era a manutenção, na próxima manutenção aí, Começa e aí começaria a cair em agosto, né? em agosto. Essa é mais a tua visão? A nossa visão hoje está para agosto. Mas pelo comunicado, vamos ver como é que vai sair a ata, né? Mas pelo comunicado, eu acho que para ser agosto a gente precisa de algumas condições aí cumpridas, né? Um arcabouço Mais um bem pouco mais desenhado. bem desenhado. A gente precisa ter algumas surpresas positivas de inflação aí nos próximos. Parece que a gente vai ter, né? Quando a gente olha o IGPM, ali a parte de inflação de alimentos e de bens comercializáveis deve continuar em queda. E aí a gente precisa ver as expectativas, pelo menos acomodando, de preferência com uma pequena queda aí para 2024.